O mundo não vai parar para você se curar. Já percebeu que esse conteúdo vai ser meio um tapa na cara, né? Acho que para muitas pessoas, se você está passando por momentos difíceis na sua vida, se você está esperando alguém bater a sua porta, né, trazendo uma solução mágica para algum tipo de problema que você está enfrentando, aperte os cintos, acompanhe aqui este conteúdo, que eu tenho certeza absoluta que você vai ter várias ideias para você sair dessa situação onde você está. Se você gosta desse tipo de conteúdo, sobre desenvolvimento pessoal, sobre liderança, sobre negócio, sobre como que você pode ganhar mais dinheiro, como é que você pode criar negócios super rentáveis na internet, não deixa de se inscrever aqui no canal, né? Se você ainda não está inscrito, deixa aí seu joinha, né? E deixa um comentário dizendo se você gosta, se você gostou, né, desse conteúdo, se você concorda, se você não concorda com as palavras que eu quero dizer aqui para você. Muitas vezes, por muitos momentos na minha vida, eu fiquei esperando, né, pessoas me salvarem. Eu fiquei esperando situações mudarem. Eu fiquei esperando coisas acontecerem. E eu entendi a duras penas que se... Isso é uma coisa que eu aprendi com o Jim Rohn. Ele dizia, que é um filósofo de negócios, que eu, sou realmente apaixonado pela sabedoria dele. Ele já faleceu já há alguns anos, acho que ele deve ter uns 10 anos que o Jim Rohn faleceu. E eu consumi os livros dele, via todas as palestras dele, tinha fita, né, fita VHS dele na época, muita gente que está assistindo esse vídeo nem vai saber o que é isso. E o Jim Rohn falava uma coisa: se você quer que as coisas mudem, é você que tem que mudar. Se você quer que as coisas melhorem, é você que tem que melhorar. Não espere que outras pessoas estendam a mão para você. Muitas pessoas vão estender a mão para você, mas não fique esperando isso. Se estender, né, é uma grata surpresa. A maior parte das pessoas está preocupada com a própria vida delas e está tudo certo. Cada um está vivendo o seu processo, cada um está vivendo as suas guerras, cada um está vivendo, né, a sua vida. Né? Tem os seus próprios problemas, tem os seus próprios dilemas, tem as suas próprias dores para enfrentar. Mas eu queria compartilhar algumas coisas aqui com vocês, né, que me ajudaram muito, mas muito, né, a ter uma vida melhor, a entender que esse processo de fortalecimento ajuda a gente a ter uma visão mais clara daquilo que a gente tem que fazer na nossa vida. Então, você pode levar isso para a sua vida financeira, para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual. E a primeira coisa que eu queria compartilhar aqui com você, que eu não quero tampar o sol com a peneira de forma nenhuma para falar para você que a vida é um grande paraíso, né, com arco-íris e unicórnios e pessoas maravilhosas, né? Não quero dizer isso para você. Primeira coisa que eu quero falar para você, que vai ser meio que um tapa na cara, né, é que a vida não é justa. E a vida não vai ser justa, de forma nenhuma. Tem gente que fala, não, a vida é justa, né, se você trabalhar, você vai conseguir ganhar, se você fizer as coisas vão acontecer. Isso eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar enquanto a gente é criança. Né? Depois que a gente começa a crescer, a gente vai entendendo que a vida realmente não é assim. Muitas vezes a gente faz as coisas que a gente precisa fazer. A gente trabalha duro, a gente investe em um relacionamento, a gente investe em um negócio, a gente tem a melhor das boas intenções. Só que a vida não é justa. Muitas vezes a gente vai fazer tudo isso, a gente vai fazer tudo certo, né? E vai levar a uma grande rasteira da vida. E é duro isso, né? Mas os estoicos diziam que a gente tem que agradecer por isso. Porque isso nos torna, a gente fica com uma casca mais grossa, a gente fica com uma espécie de uma armadura que a gente não, né, a gente consegue impedir com que coisas externas, né, consigam nos atingir. Às vezes até nos atinge, mas não penetra, né, nessa nossa casca, nessa nossa armadura. Então entenda que a vida não é justa. Ela não vai ser justa, nem hoje, nem amanhã. E você tem que entender que você é responsável pela sua vida. Então quando a gente espera, a gente fica esperando reconhecimento, a gente fica esperando a ajuda de outras pessoas, a gente nunca vai agir por nós mesmos. Quando a gente chama a responsabilidade para a gente, mesmo às vezes as coisas que teoricamente não seriam nossa responsabilidade, coisas que seriam responsabilidade de outras pessoas, mas você assume para você. Então, não, eu que vou resolver essa parada. Quando a gente faz isso, a gente assume as rédeas da nossa vida. E a gente não fica frustrado, às vezes, quando as coisas não acontecem da maneira como a gente gostaria. E aí eu vou dar um spoiler aqui para você, na maioria das vezes não acontece. Talvez você vai começar um novo negócio e ele não vai sair da maneira como você gostaria, né? Com toda certeza não.
E é normal, né? Continue fazendo as mesmas coisas, né? Que você sabe que vão te dar os resultados que você precisa. Mas entenda que a vida não é justa. E tá tudo certo. Não queira que a vida seja justa. Ah, mas é injusto isso que aconteceu comigo. Essa é a vida adulta. É bem-vindo à vida adulta. Né? Entenda que a vida não é justa, nunca vai ser. E que você precisa resolver as paradas que você precisa resolver. Segunda coisa que eu queria compartilhar com você, que tem a ver com questão de sofrimento. Sofrimento todo mundo vai passar. O Buda falava, né, que a dor é opcional, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Mas isso é muito difícil a gente conseguir, a gente não sofrer nesse mundo, a gente ter como se fossem monges, né, tibetanos ali que ficam em meditação, e a gente não consegue, por mais pessoas da nossa família nos traem, né, entes queridos morrem, você tem uma grande traição em alguma coisa, é impossível a gente não sofrer, muito difícil. É claro que existem pessoas que passam por essas situações muito melhores do que outras, com toda certeza, mas sofrimento vai acontecer. Mas, esse é o ponto que eu queria trazer aqui para você, o sofrimento não é desculpa para você ficar parado. Talvez você esteja sofrendo, ou já sofreu, ou você vem sofrendo ao longo de meses ou anos, algum problema que você tem. Mas não é desculpa para você ficar parado. Todo mundo tem algum tipo de problema. Todo mundo carrega um trauma de infância. Todo mundo, ou a grande maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo com toda certeza. Né? Todo mundo tem problema. Mas não pode ser uma desculpa para a gente ficar parado. Não pode ser uma desculpa para a gente não fazer as coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer. Então talvez você esteja precisando ouvir essa palavra. Talvez você já tenha ido, sei lá, a psicólogos, ou tenha, sei lá, estudado certas coisas. O que eu devo fazer na minha vida se eu sofri tanto no passado, né? Não é desculpa. Né? O teu sofrimento não é desculpa para você não continuar agindo. Você precisa agir. Né? Você precisa fazer o que é necessário para você. Você sabe. A gente, enquanto seres humanos, nós somos plurais. Existem diversas áreas na vida que a gente sabe onde a gente precisa melhorar. A gente sabe onde a gente precisa progredir. Então não use desculpa, tem muita gente que faz isso. Ah, Tiago, mas você não sabe, quando eu era criança aconteceu isso, aquilo, beleza. Mas estou tampando o sol com a peneira. Como eu falei, a vida não é justa. Com toda certeza a vida não é justa. Eu sei que pessoas que estão assistindo esse vídeo talvez tenham histórias horríveis, né, para me contar. E eu me condoo com essas pessoas, eu me solidarizo com essas pessoas, eu tenho empatia para essas pessoas. Mas o ponto que eu quero dizer aqui, enquanto você estiver remoendo isso, coisas que aconteceram com você, pessoas que te traíram, que te feriram, situações que não deram certo, negócios que não deram certo, relacionamentos que não deram certo, enquanto você estiver usando isso como desculpa, você nunca vai progredir. Porque a culpa é sempre do outro. E às vezes né? Você com certeza, muitas vezes não é responsável pelas coisas que aconteceram com você. Mas não use isso como desculpa para você não agir. Porque senão tua vida vai continuar no mesmo lugar, né? E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Outra coisa que você tem que entender é que você não precisa estar inteiro ou inteira para você começar. Tem gente que acha que tem que resolver um monte de coisas, tem que resolver um monte de pendências, né? Isso para qualquer coisa, né? Eu preciso resolver várias coisas antes de começar, antes de abrir um novo negócio, antes de começar uma dieta nova, antes de começar a fazer atividade física, antes de começar um novo relacionamento, antes de começar qualquer coisa. Eu preciso estar inteiro, eu preciso estar bem comigo mesmo para conseguir fazer as coisas. Não, você não precisa. O que você precisa é dar o primeiro passo. Porque aí as coisas vão acontecer. Aí você começa... Primeiro que a gente nunca vai estar inteiro. A gente é um monte de caco que a vida vai destruindo, a gente vai se reconstruindo a todo momento. Você não precisa estar inteiro, de forma nenhuma. Se você for esperar você estar inteiro, se você for esperar você estar bem, se você for esperar que o cosmos se alinhe para você poder agir, você nunca vai agir, você nunca vai melhorar e a tua vida nunca vai progredir. Então nunca queira estar inteiro, nunca queira ficar esperando pelo melhor momento para fazer qualquer coisa, né? Para fazer qualquer coisa. Muitas vezes você acha que você tem um monte de defeito. Eu tenho um monte de defeito. Eu tenho certeza que você também tem. Mas você não pode deixar com que esses defeitos eles anulem os seus talentos. Eu tenho certeza que você tem muitos talentos também, assim como eu também tenho. Talvez os meus talentos não sejam os seus. E os meus defeitos não sejam os seus. A gente tem uma mistureba de um monte de coisa. Foca nos teus talentos, foca naquilo que você é bom, foca naquilo que você faz com amor.
né? Quando a gente faz isso, parece que o universo conspira, Deus abre portas, né, para a gente conseguir fazer as coisas. Não queira estar inteiro, você nunca vai estar inteiro. Comece a agir e aí o chão vai começar a aparecer para você. Acho que tem muita gente que vai precisar ouvir essa palavra também, talvez seja você. Outra coisa extremamente importante, o futuro que você quer depende do que você faz agora. É hoje que você vai construir o seu futuro. Cada decisão que você toma de fazer ou não fazer alguma coisa vai definir o seu futuro. Qualquer coisa que você for fazer, as pessoas que você vai conversar vai definir o seu futuro. Os relacionamentos que você vai ter vai definir o seu futuro. Se você vai começar um novo negócio ou não, vai definir o seu futuro. E existem coisas, existem momentos na nossa vida que literalmente podem dividir águas. Você estava de um jeito na sua vida, você tomou uma decisão e mudou diametralmente, aquilo que você estava fazendo. A pessoa que você escolhe para você se casar, o tipo de negócio que você vai empreender. Se você vai fazer alguma coisa ou não, isso aí vai depender, o teu futuro depende disso. Então, se você quer ter um futuro diferente, pode parecer besteira, fala, Thiago, mas todo mundo sabe disso, mas às vezes as pessoas não interiorizam isso, elas não entendem isso. Nosso futuro depende da decisão que você toma hoje. Hoje, enquanto você está assistindo esse vídeo, talvez você saiba que você precisa tomar alguma decisão drástica na sua vida, drástica mesmo. Você está, cara, eu tenho que resolver essa parada. Eu já deixei por muito tempo isso solto, eu preciso resolver isso. Então resolva. Não espere estar pronto, não espere estar inteiro, como eu já falei aqui. Vá lá e faz a coisa acontecer. Teu futuro depende disso. Você quer ter um futuro diferente? Então você tem que agir de uma forma diferente hoje. Senão nada vai acontecer. Você vai continuar tendo os mesmos resultados. E a outra coisa que eu queria comentar com você, e tem a ver com a questão das desculpas que a gente deu lá atrás. A gente não pode dar desculpa, a gente tem que criar possibilidades. Então você pode escolher reclamar das coisas que aconteceram com você ou que estão acontecendo com você, ou você pode construir coisas em cima disso. Você pode, não sei se você conhece a história do Zenão de Sítio, ele foi o fundador do estoicismo, gosto muito de estudar sobre estoicismo também. O Zenão de Sítio era um cara extremamente rico, que vivia lá na Grécia. Ele era um mercador, ele tinha navio, ele fazia comércios entre uma cidade e outra. E o que aconteceu é que em uma dessas viagens, desse navio do Zenão, ele estava cheio de mercadoria lá, o navio junto com outras pessoas, e o navio dele afundou. Teve um acidente lá, bateu em algumas rochas, alguma coisa assim. Eu não lembro direito, que já faz muito tempo. Mas o navio dele afundou com todas as mercadorias dele. Eu acho que ninguém morreu, acho que as pessoas se salvaram e tal. E ele já estudava sobre filosofia, estudava várias coisas sobre filosofia, ele gostava muito disso. Ele era uma pessoa muito rica, perdeu toda a fortuna dele, de uma hora para outra. De uma hora, imagina isso, de uma hora para outra, você tem todas as suas economias ali, e o seu barco afunda com todas as suas mercadorias. Chegaram ali, em uma ilha, alguma coisa assim, eu não me recordo da história direito, e disseram para ele, não, cara, e agora? O que você vai fazer da sua vida? Você perdeu tudo que você tinha. E a resposta dele foi icônica, por isso que o estoicismo vem daí, eu gosto muito de estudar sobre isso. Ele disse, beleza, agora pelo menos eu tenho mais tempo para estudar filosofia. Então, ele não se lamuriou, ele não ficou se lamentando, ele olhou, aconteceu isso, beleza, bola para frente, vida que segue, eu não vou ficar me lamentando, porque a minha vida não vai mudar se eu ficar fazendo isso. Então, muito provavelmente, você não tem uma história tão drástica assim de um navio seu com mercadorias afundando. Mas talvez você tenha problemas sérios na sua vida. Mas procure enxergar possibilidades novas, encerramentos de ciclos. Encerramentos de ciclos. Um ciclo se encerra, não necessariamente sua vida termina, porque novos ciclos acabam acontecendo. Você tem que enxergar isso, a vida continua. A vida continua se você decidir que ela continua. Se você decidir que você precisa continuar fazendo coisas para sua vida continuar caminhando em frente. E esse conteúdo aqui vai, porque eu sei que tem muita gente que fica simplesmente reclamando. Você reclama das coisas, reclama do governo, É óbvio que o governo pode atrapalhar muito a nossa vida, mas reclama das pessoas, reclama de que não deu certo, reclama. Eu poderia reclamar de muitas coisas aqui, mas eu escolho ver o lado bom das coisas, mesmo das coisas ruins, mesmo das coisas que eu tento fazer e não dá certo. Não deu certo, beleza, é uma forma diferente de eu fazer as coisas de uma forma diferente.
É uma forma, esse aqui não deu certo, dessa maneira não deu certo, e se eu fizer assim? Ah, não deu certo também, beleza, e se eu fizer assim? Ah, não deu certo também, e se eu fizer assim? Até eu conseguir. Eu acho que a gente tem que ser mais chato do que os nossos problemas, não ficar reclamando. De novo, não quero tapar o sol com a peneira. Talvez você esteja passando por um problema sério de saúde. Alguém que está passando por um câncer. Alguém que está passando por uma crise devastadora no casamento. Não quero dizer aqui que a vida é um mar de rosas e você vai, né, as mil maravilhas. Mas o que eu quero dizer, pessoas passaram por isso e conseguiram chegar do outro lado de uma maneira diferente. Se você tiver a mente aberta para as possibilidades, para as grandes possibilidades que a vida pode dar para a gente, com toda certeza você vai passar a sua existência de uma maneira muito mais legal, você vai passar a sua existência de uma maneira com muito mais propósito e você vai fazer a sua vida valer a pena. Concorda comigo? Não concorda? Deixa aqui nos comentários. Se você não está inscrito no canal, ainda se inscreve. Tá? Mas eu gostaria muito de escutar a sua opinião, saber aquilo que você tem para falar para mim. Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.